e vamos dar início então. Já me apresentei, sou Jarbas, abraço fraterno, obrigado por estar conosco nesse dia tão especial que nos sugere tantas reflexões. Eu começo com uma pergunta então, já que estão aí aguardando. Você tem medo de morrer? Ou, na verdade, o que você não quer é deixar de existir? Jarbas, você está falando a mesma coisa. Não! Há uma diferença abismal entre essas duas questões. Morrer é inútil ter medo. Todos nós morreremos. Desde as maiores galáxias com trilhões de estrelas, com bilhões de anos, até uma estrutura simples como de uma bactéria passando por nós, todos inevitavelmente morrerão. Como disse, é inútil ter medo da morte. Agora, deixar de existir, continuar existindo, aí é opcional, é uma decisão. Muitos estão vivendo como se a vida fosse um caminho para a morte. Puxa, estou fazendo aniversário, menos um ano de vida. Já está chegando a noite, menos um dia de vida. Muitos enxergam assim. Eu pulo da cama de manhã sabendo que eu terei mais um dia de nascimento. Porque nós nascemos para a vida biológica, mas para a vida espiritual, para a vida de perpetuação, isso é uma conquista, porque a perpetuidade e a imortalidade é uma prerrogativa, não é um direito líquido e certo, é uma conquista. Eu pergunto mais uma provocação para vocês. Se você soubesse que tem apenas mais um mês de vida, não vai falhar. Jarbas, você só tem um mês de vida, não falha, o diagnóstico é preciso. O que eu faria? O que você faria? A resposta que você der reflete exatamente a sua consciência da vida. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, porque eu já valorizo cada hora da vida como algo preciosíssimo. Eu continuo construindo, além de trabalhar como todo mundo, trabalhei, viajei esse Brasil inteiro, família, todos os compromissos sociais. Escrevi 11 livros, dei mais de 2.000 palestras, gravei centenas de vídeos e estou ligado numa obra, que é a obra logosófica, que ajuda a criar uma nova cultura para a humanidade. Então, estou valorizando as horas da minha vida rumo à evolução. Se eu souber que vou morrer, já sei que isso pode acontecer a qualquer momento mesmo, não vai alterar a minha forma de viver. Eu já valorizo cada segundo da vida. Vida. Vamos pegar essas quatro letrinhas? Vamos pegar essas quatro letrinhas que formam essa palavra mais mágica do universo? Pois é, aqui tem exceções nos ouvindo, porque se interessaram por um tema como este. A morte sem medo e sem mistério. Parabéns. Mas a maioria, se vocês não constataram, procurem observar. Vida, essas quatro letras, para a grande maioria da humanidade, infelizmente ainda é viagem inconsciente para um destino apático. Apatia é falta de vida, falta de calor humano, falta de enteosasmo, ter Deus dentro de si próprio. A maior parte vive vaga inconscientemente, independentemente de classe social, poder econômico. Queridos, está cheio de pobres morando em palácios com portais de ouro. Está cheio de indigentes, o mundo está cheio de indigentes, desfilando de jatinho pelos ares, passeando em iates de luxo e superautomóveis. Existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm muito é dinheiro. Pois é, você, eu,
Eu gosto do dinheiro, não estou criticando, mas ele não pode ofuscar o objetivo central da vida, que é a evolução. Então, essa questão, essa vida, essa viagem, essa vagar inconscientemente, vamos pegar de novo essas letrinhas e vamos traduzir no que deve ocorrer? Pois é, viagem interior para o desenvolvimento da alma. É isso. Vida é uma viagem interior para o desenvolvimento da alma. E isso vai desembocar em quê? Eu brinco com essas palavras, porque elas têm alto significado para a minha vida. Isso vai desembocar em vida, VIDA, verdades, valores imortais. Pois é, que determinam o autoaperfeiçoamento. É isso que eu tenho procurado fazer. Viagem interior para o desenvolvimento da alma, que chega em verdades, valores imortais que desencadeiam o autoconhecimento, por exemplo. E mais uma que eu brinco com essas letras, porque é isso que me faz viver e eu estou compartilhando com você. São essas verdades imortais que vão caracterizar. A imortalidade nasce na minha consciência. A consciência é a fábrica de imortalidade, porque vai acabar sendo VIDA, vigência infinita que define o autoaperfeiçoamento. Pode existir coisa melhor na vida? Podemos brincar mais um pouco? VIDA, para mim, é uma vigília interminável que determina o apogeu da vida espiritual. Pois é, eu falo para minha família que ela já tem o que falar no dia da minha morte, né? Tem que tratar com bom humor. Eu brinco, pai, não brinco assim, mas tem que brincar, já acostumaram. Tem um livro escrito sobre isso, traduzido para vários idiomas. Eu até brinco, vou gravar. E no dia do meu sepultamento vai aparecer no telão eu dizendo: olha, muito obrigado pela presença de todos vocês, foi uma honra conhecê-los em vida. Pois é, mas eu deixei meu epitáfio para minhas filhas. Pois é, compartilha. Esse epitáfio traduz todo o meu conceito de vida e morte. Jaz aqui um homem em pó transformado, jaz apenas o veículo que lhe foi emprestado. O ser continua em outras dimensões, avaliando o que fez da vida e suas realizações. E quando recebeu um novo passaporte, ao retornar da transição conhecida por morte, prosseguirá em novo corpo sua nobre missão, conhecer a si mesmo e prosseguir em sua evolução. Diz tudo para mim. Eu quero transmitir isso quando as pessoas olharem o meu túmulo. Quero que minhas filhas leiam esse poema no dia da minha morte. É compartilhar o que eu pensei durante a vida. Quer mais uma? Salvo. Quer mais uma só. Os que pensam que para sempre partir, digo que só o meu corpo está aqui. Este jazigo não é uma pousada. Só nele a carreta que na vida foi usada. O motorista continua habilitado. Foi apenas o veículo que precisou ser trocado. A terra é uma longa estrada de saber que ainda preciso percorrer e conhecer. Não é preciso sofrer ou chorar. No tempo certo, haverei de voltar. Essa é minha convicção, assim eu penso. Caixão não tem gavetas, mas a consciência tem. Até a ciência comum, queridos que me ouvem, até a ciência convencional já tem estudos importantes provando
que com o colapso do corpo físico, algo continua. As experiências de EQM, que seriam até aqui uma palestra à parte, mostra que quando o ser está absolutamente inconsciente, a consciência não desliga, ela entra em outra dimensão, num espaço vibracional diferente. Isso, para nós, estudantes de logosofia, é uma convicção, até a ciência comum. Hoje é dia de finados. Sugiro até que repense nessa questão, porque o que significa finados? Que findou, que finou, que acabou, que chegou ao fim. E é assim? Não, não é assim. Esse corpo, esse carro, vai ser devolvido, mas o piloto continua pronto para pegar novos carros. Então, hoje que pensamos tanto em seres queridos nossos que partiram, quantos corações hoje sentindo, recordando aqueles momentos importantes de seres que foram tão significativos para nós. Eu sugiro uma imagem que eu gosto de usar. 2 taças. Você ficou hoje triste, está recordando, assistindo esta live na expectativa de uma palavra que possa atenuar um pouco essa dor? Não existe nada mais eficaz do que o conhecimento, a certeza que não somos um corpo, um conjunto de músculos e ossos, somos algo muito maior que tem a prerrogativa de se perpetuar na eternidade. Então, as 2 taças, uma, nós estamos hoje muitos com 2 taças na mão. Eu também me despedi de seres tão queridos que fazem tanta falta. Uma taça é um líquido muito amargo, que desce rasgando pela garganta. É o líquido da mais extrema das separações. A maior dor que um ser pode sentir. Ele iria preferir um punhal no peito. A mais lacerante dor física do que a dor que a alma sente com as extremas separações. Você que está me ouvindo, se despediu de um ser querido, um filho, alguém tão importante para a nossa vida. É um líquido amargo. Não teremos mais do nosso lado aquele ser querido que muitas vezes disse eu te amo, que muitas vezes nos abraçou e nos acolheu em momentos difíceis. Olhamos para o lado, esse ser não está mais no nosso caminho físico. É um líquido muito amargo. Mas na outra mão está a taça, o cálice da gratidão ao Criador, doce, que desce pela garganta com gosto da recordação, dizendo: Criador, muito obrigado, sou grato por ter convivido com um ser tão importante na vida e que um dia, o conhecimento diz, haveremos de nos reencontrar. Muito bem. Quero ficar falando sozinho, nós estamos com uma equipe, como disse no início, houve uma questão aí de conexão, nós estávamos na hora certinho, mas muitos dizendo que não conseguiu entrar, por isso nós esperamos. Vamos trazer, todos aqui, alguns vão falar, são estudantes e docentes da Fundação Logosófica. Antes, Richard, você me ouve? Aqueles que não vão poder ficar até o final, e esse quadro aqui, já nós vamos projetar no final de novo. Isso aqui é um curso, são cursos que nós damos. A logosofia é sem fins lucrativos. Tem sedes no mundo inteiro, criada pelo pensador humanista González Pecote. E anotem, fotografem, print esse e-mail e diga: meu nome é este, eu sou da cidade tal e gostaria de fazer um curso. Bota o telefone, o contato, WhatsApp, e nós vamos entrar em contato, e onde você estiver, que tem gente do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, que ficou de assistir essa live, nós vamos entrar em contato e vocês vão fazer gratuitamente um curso aprofundando muitas coisas que aqui estamos falando. Ok? Fotografaram? Viram? live.rj@logosofia.org.br, ok? Então, no final, nós vamos projetar de novo esta indicação para curso. Ok? Obrigado, Richard.
Perfeito. Quem é o que gostaria de iniciar trazendo sua compreensão, sua colaboração? Por favor, diga o nome e apresente sua fala, por favor. Boa tarde, meu nome é Carlos Braz, eu sou engenheiro, sou escritor, pesquisador de logosofia e docente da Fundação Logosófica, e eu gostaria de trazer para vocês um pouco mais da minha visão sobre o mistério que ronda o conceito sobre o que é a morte. Desde que se tem registro na história da humanidade, os seres humanos se deparam com uma inesgotável fonte de medos, de angústias, de sofrimentos causados por questionamentos que nos pressionam para responder sobre a finitude da vida, ou seja, a inevitabilidade daquele instante que poderíamos chamar de definitivo, ou seja, a morte. A sociedade, há milênios, vem buscando compreender o que realmente é esse instante de transição, de ausência, de vazio. E na falta de uma razão plausível que nos conforte, né, buscamos no pensamento místico uma significação, um valor que pelo menos assegure o funcionamento da ordem social, né, através de manifestações simbólicas, criando os rituais mortuários, erigindo monumentos, né, inscrições funerárias em homenagem à memória do falecido, etc, etc, etc. A compreensão do que seja a morte aflige tanto o homem contemporâneo que ele vê se entregue ao desespero para resolver esse dilema. Vida e morte, morte e vida. E na busca dessas respostas, dessas razões, o homem informado na cultura vigente, na cultura do temor, por força desses medos, fica preso, atado a uma estreiteza física limitada entre o nascer e o morrer, que inclusive restringe a sua capacidade de elaborar conceitos fundamentais, principalmente sobre o que é a própria vida. Jarbas, durante muito tempo eu vivi essa aflição internamente. Um interrogante que me inquietava e pressionava a respondê-lo. Existe realmente vida após a morte? Uma das características do, vamos dizer, pseudo-sagrado foi sempre trazer uma cosmovisão negativa do mundo, no qual as crenças, com as suas explicações mágicas, fantasiosas, mitológicas, se apresentam como um depositário de bem-estar físico e psicológico, que normalmente até trazem um consolo para o sofrido cotidiano do homem comum. E devido ao conceito de que após a morte ele será recompensado por uma vida paradisíaca, de fartura, de prazeres, de delícias. Porém, Jarbas, no meu entendimento, vida e morte, nascer e morrer, não são aspectos opostos e conflitantes da existência humana. Sequer requerem uma comparação entre esses dois momentos, pois tratam de significados complementares para explicar a experiência cósmica que vai do supremo ao humano e do humano ao supremo, que todos os indivíduos devem cumprir ao longo de várias etapas de realização de suas existências. Ao meu entender, o conceito de morte se explica quando se compreende a razão de ser da própria vida. E esse conceito ele tem que ser construído. Tem que ser construído dia a dia, com elementos de juízo, formados através de um processo de evolução com consciência dos estágios alcançados. Um processo feito com base em convicções profundas, alcançadas através de conhecimentos.
não qualquer conhecimento, mas aqueles cuja veracidade deve ser comprovada no campo experimental da própria vida, da vida de cada um. E esse processo pode começar agora, Jarbas. Pode É, começar cada um dos aqui presentes buscar responder para si mesmo o seguinte interrogante: se tudo acaba com a morte, por que existe dentro de nós, na alma humana, este anseio de ser melhor a cada dia? Pensem nisso. Obrigado, Jarbas. pois é, e hoje, quer dizer, é isso, Carlos, o Braz, foi em 1990, mais ou menos em 998, há mais de 1000 anos, foi decidido que seria finados dia 2 de novembro. Mas os países adotaram quase recentemente, de uns 100 anos para cá, alguns de 80 anos para cá, e muitos no cemitério hoje. Eu não vou exatamente hoje, mas também visito o túmulo de seres queridos. E o que a gente ouve no cemitério? Coitado, lutou tanto para acabar assim. Acabou? Ah, está na sua morada eterna, orando no cemitério? Não. Ali não passa de um guarda-roupa, essa roupa que eu estou vestindo aqui. Essa roupa vai para o guarda-roupa, não precisa mais ser usada. Pois é, vai descansar. Quem disse que a morte é um descanso? Tem muito trabalho esperando. Espero que a minha não seja nunca. Ah, está em paz agora. A paz é conquistada aqui, não depois da morte. É aqui. Então tem toda uma transição que precisa ser alterada, né? Precisa ser repensada. Pois é, perdi minha mãe. Nunca foi minha totalmente, foi uma convivência durante a vida. Ela me foi emprestada e vai continuar a sua jornada. Eu não perdi. Eu estou devolvendo o empréstimo tão fabuloso que o universo me deu. Isso começa a mudar toda a visão dessa grande e fantástica transição que é uma das grandes justiças de Deus. Pois é, quem gostaria de trazer agora a sua observação, por favor? Oi, Jarbas. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Helenice, eu sou docente da Fundação Logosófica. Eu queria começar pedindo desculpas pela minha voz, está um pouco assim, fanhosa, um pouco falha, porque espero que estejam me ouvindo bem, por conta de uma infecção respiratória que eu tive semana passada, mas não queria deixar de estar aqui hoje, de colaborar com a minha. Não se preocupe, não, viu? Essa vozinha é charme, ela está muito saudável, né? E vai viver muitos anos ainda. Muito bom. Bom, de acordo com o que eu tenho estudado, eu vejo assim que nunca antes da logosofia eu tinha ouvido falar da generosidade da morte. É. O autor traz esse aspecto para a gente também, isso aí me tocou profundamente. Pelo contrário, né? A gente sempre ouve falar que era aquela coisa implacável, inclusive sendo símbolo da morte, uma caveira, com uma foice, que Vestiu a chega. morte de preto, né? A avó vestida, com máscara, caveira, é um negócio, né? Que justo que vem cortar aquela foice para cortar a Ui, vida, né? ceifador. Ceifar a vida abruptamente, né? Então, aí eu me fiz uma pergunta, né? Quando comecei meus estudos, é, eu sei o sentido da minha vida? Quando eu não sei o sentido da vida, como é que eu posso entender a morte, como o Carlos Braz trouxe para a gente, que as coisas são complementares e que as coisas têm outros sentidos diferentes do que comumente a gente observa, né? Então, à medida que eu fui compreendendo o que que era a vida, que seria muito mais do que essa compreensão limitada que a gente tem, eu percebi que eu tinha uma tarefa superior, né? Que eu tenho que evoluir conscientemente, como já foi trazido aqui, e eu tenho que auxiliar a humanidade, essa humanidade mais próxima de mim, a compreender também que a vida é essa tarefa transcendente. Então, eu comecei a olhar com outros olhos e perceber o seguinte, que a morte, na realidade, explica a vida. E se a gente vivesse, perguntinha, se a gente vivesse fisicamente para sempre, se não tivesse que se preocupar, será que a gente
teria o aprendizado, a preocupação de aprender, de querer mudar e querer ser melhor? Será? Se fisicamente eu permanecesse eternamente? Eu queria compartilhar aqui com vocês um filme que eu assisti, um filme de 1993. O nome desse filme é O Feitiço do Tempo. E nesse filme, o personagem principal, ele é um repórter, ele vai para uma cidade pequena para fazer uma reportagem e por um mecanismo inexplicável, a princípio, ele fica preso no tempo sempre no mesmo dia. Alguns talvez até já tenham assistido. Então ele fica condenado a viver nesse dia eternamente. E logo no começo, que ele percebeu que ele acordava sempre no mesmo dia, a primeira coisa que ele fez foi tentar acabar com a vida física dele. Ele tentou, aí ele não conseguiu. E o tempo foi passando, ele acordando no mesmo dia. Aí ele começou a perceber que ele tinha que mudar algumas coisas, porque a impressão que ele tinha é que ele não estava fazendo nada de errado. Os outros é que estavam errados, os outros é que irritavam ele, então ele não tinha que mudar, quem tinha que mudar eram os outros. E nesse processo, eu posso dizer para vocês que ele foi mudando, adquirindo características muito diferentes, e num determinado momento o tempo volta a passar normalmente. Agora, só que quando o tempo volta a passar normalmente, ele já era um ser completamente diferente do que ele era antes disso acontecer. Então, será que nós não estamos fazendo isso com a nossa vida também? Nós não estamos vivendo a mesma vida, cometendo os mesmos erros, agindo mecanicamente, sem ter a consciência, querendo que as nossas vidas mudem como num passe de mágica? Para que haja uma mudança na vida da gente, primeiro a gente precisa concordar, como já foi dito aqui pelo Jabas, pelo Brás, que a gente está muito voltado para a vida no aspecto material, no aspecto físico. Para que haja mudança, tem que haver esforço, luta, superação. Então, o que a gente conclui disso tudo? O que eu concluí? Que não importa como é que eu vivo, não importa como é que eu vou morrer, importa como eu vivo, como eu vivi, como é que eu estou vivendo agora. Porque essa vida que vai me possibilitar levar os conhecimentos, adquirir os conhecimentos que eu preciso para tornar essa vida superior. Bom, eu sei que a minha vida física vai terminar um dia, né? Todos nós sabemos. Mas essa vida espiritual, ela também termina quando a vida física termina? Então, qual seria o sentido se tudo terminasse com a morte? Acabou. Não teria mais um sentido. Então, eu queria encerrar aqui a minha fala com um trechinho de um pensamento do autor da Logosofia, do Gonzalo Specotti. Vamos ver se a gente conhece alguém que vive essa situação, que passa por isso. Bem, voltando ao pensamento que estava desenvolvendo, acrescentarei que existem pessoas que passam a vida dedicadas ao culto de um valor e, quando envelhecem, se dão conta que esse não era o único, nem o melhor, nem o maior, nem o que mais lhes convinha, e que, ao mesmo tempo que prestavam culto a esse valor, podiam ter feito o mesmo com muitos outros, consagrado seu cultivo idêntico, empenho, constância e entusiasmo. Então, o que nós precisamos é mudar o nosso conceito de vida. Quando o nosso conceito de vida mudar, o conceito de morte também, consequentemente, vai mudar. Muito obrigada. Você achou que sua voz não estava boa, conseguiu falar com a alma e foi perfeitamente ouvida. Pois é, e mais um ensinamento da logosofia que cala fundo. Se Deus, parênteses, se essa mente universal, né, a mente cósmica, a consciência universal que nos criou, grande cientista universal, então diz, por que Deus teria concebido o ser humano tão maravilhosamente perfeito se tudo tivesse que terminar com o fim inexorável da morte? Não teria sentido. Não seria o Criador que eu concebo. Não teria a menor lógica a morte ser o fim da existência. Pois é. E minha mãe, há uns 3 anos, faleceu. Quando eu fui reconhecer o corpo no necrotério, eu fiquei ali vivendo um dos momentos mais mágicos da minha vida. A pessoa do hospital ficou, algum problema, senhor? Preocupado. Falei, não, por favor. Estava o corpo dela na minha frente, eu reconhecendo sozinho dentro do necrotério, e ali estava o macacão do astronauta.
Quando o astronauta está no espaço, ele precisa daquele macacão de sobrevivência. Mas quando ele volta para a Terra, para a sua casa, o macacão fica estendido numa plataforma. Ninguém tem dúvida de que ali não está mais o ser que usou o macacão, não está mais o astronauta, só está a roupa que ele utilizou. O ser está em outra dimensão. Minha mãe não estava mais ali. Certeza total. E eu falei, mãe, vá, siga o portal. Você dignificou sua vida. Siga que vai ser muito bem recebida no mundo dos grandes espíritos. Pois é, e agradeci aquele corpo que tantas as vezes me botou no colo e a voz disse, eu te amo. Quantos corpos minha mãe utilizou nas suas diversas etapas de vida. E vai usar um novo. E certamente vamos nos reencontrar. É isso, é o macacão do astronauta que eu estou usando. Um dia eu não vou precisar desse macacão, porque o meu lugar mesmo não precisa do corpo. Pois é, quem gostaria de trazer agora para trazer suas considerações? Quem gostaria de falar agora? Boa noite para todos. Meu nome é Francisco Bocler. Eu vou dar uma ideia a vocês como eu passei a ver a morte sem medo e sem mistério. Meu conceito de morte, antes de estudar logosofia, era que, ao morrer, deveria ir para o céu e, para tanto, deveria ter uma vida agindo sempre corretamente e, ao chegar no céu, eu teria o descanso eterno. Logo que eu cheguei à logosofia, senti como estava enganado e meu conceito mudou. Deveria trocar o crer pelo saber e que vinha ao mundo para evoluir e servir. Aprendi que tenho um espírito que vem me perpetuar se eu agir sempre evoluindo e servindo. Nada de descanso eterno, sempre atividade, procurando fazer o bem. Tudo mudou. Passei a valorizar o espiritual, o que não fazia. Hoje estou procurando fazer sempre o bem. Hoje me sinto feliz. Estudando logosofia, aprendi a fazer a autoanálise que sempre desejei fazer e ninguém tinha me ensinado. Aprendi também como ser um servidor da humanidade que queria ser e não sabia como ser o verdadeiro servidor da humanidade. Aprendi também a ser meu próprio redentor de minhas faltas e a pagar o mal feito, fazendo verdadeiro bem. Hoje posso dizer que encontrei o que me faltava. Obrigado a todos. Zé Bucler, o ensinamento da logosofia que cala fundo também é o medo de morrer decorre de se achar que a vida termina com o corpo. A vida não começa com o corpo e não termina com ele. Isso é algo que me cala fundo. E Deus seria justo, já falamos sobre isso? Dois meliantes, dois bandidos. Os dois com 20 anos de idade, um numa troca de tiro com a polícia, deixa o seu corpo estendido no chão e morre. Qual é a concepção? Inferno. O outro continua matando, fazendo todos os tipos de atrocidades. E com 50 anos de idade, ele resolve se arrepender. Concebe a existência de Deus e começa a fazer o bem. Vai morrer com 90 anos, fazendo todo tipo de bem. Vai para o céu. É isso? Por que Deus daria apenas 20 anos a um ser que não teria chance de se recuperar e deu 80, 90 anos o outro? Que justiça universal é essa? Um ser bom de coração, quem não conhece aqui, seres maravilhosos tributando a vida ao bem, morre em circunstâncias dramáticas, sofrendo, deixando a família na penúria. E outros, malfeitores, basta ligar a televisão e ver. Malfeitores da humanidade que só fazem crueldades, vivendo na ostentação, muitas vezes bajulados e muitas vezes na riqueza. É numa vida só que a justiça universal se pronuncia? Não.
Não era apenas num capítulo do filme. Dois filhos, criados com o mesmo gêmeos, criados com o mesmo carinho, mesma escola, mesmo amor, todas as condições. Um segue um caminho medíocre de dificuldade de aprendizagem, um ser que não consegue se relacionar, e o outro se projeta como ser adorado por todos, uma pessoa inteligente. Por que Deus faria dois seres diferentes? Cada um vem com a herança de outras etapas de vida? Não. A justiça universal não se pronuncia apenas no espaço nascimento, vida e morte, mas sim na existência, que são vários espaços nascimento, vida e morte, né? Quem gostaria de trazer agora? Meu nome é Ivone Santiago Trocilo, eu também sou investigadora da ciência logosófica, sou docente aqui da Fundação Logosófica de Botafogo, do Rio de Janeiro, e eu vou contribuir um pouquinho, né, com as minhas reflexões sobre esse tema e tentar dividir, assim, compartilhar elementos práticos que vocês também podem tentar colocar em uso, assim como eu tenho feito na minha vida. Que a morte é um processo natural, né? E que faz parte da vida, todos nós sabemos. Isso não é novidade para ninguém, né? Mas nós aceitamos esse processo com naturalidade. Já foi dito aqui, né, que é difícil a gente aceitar não, mas viver a perda de um familiar, de amigos, de conhecidos, e até mesmo eu diria que quando a gente recebe notícias na TV de pessoas que são estranhas a nós, mas essas mortes, nas calamidades, a gente também fica consternado com isso, né? E assim também quando a gente pensa na nossa própria morte, né? Muitos se assustam, temem só de pensar nisso, né? Que, assim, eu penso que, na verdade, nós gostaríamos de ser imortais, sim, Jarbas. Assim, de fato, nós somos. Já foi trazendo aqui, né? Mas só que não é do ser físico. Não é o ser físico que é imortal. E a logosofia, né, o autor da logosofia, ele apresenta vários conceitos. E um conceito que é muito importante para a gente repensar essa questão de vida ou morte é o conceito de ser humano mesmo. O que que é o ser humano, né? O ser humano é um ser biopsico-espiritual. A logosofia é esse ser tríplice, de constituição tripla. E o nosso ser físico, integra, né, o corpo biológico, essa biologia, esse corpo, e a nossa psicologia, que é a alma. E olha que é interessante, que os conceitos de alma e espírito para a logosofia se diferem. E essa parte espiritual, né, essa parte biopsico e o espiritual, essa parte espiritual justamente é habitada pelo nosso espírito, é o nosso espírito individual, que é a nossa parte divina, né? É a parte divina do ser humano. E que é justamente essa parte que nos perpetua além da morte e pela eternidade. E algo assim que eu penso que dificulta conceber a morte como um processo natural é o sentimento de posse. O autor da logosofia ensina que o ser humano tem uma inclinação à posse. E essa inclinação acaba se estendendo na vida das pessoas, né? É muito comum a gente falar, é muito comum a gente falar, meu marido, meus pais, meus filhos, meus amigos, tudo meu, né? Mas, de fato, né, a vida desses seres não nos pertence. E talvez até o correto seríamos pensar que essas pessoas estão na nossa vida por um tempo e sobre o qual a gente não tem ingerência. Aliás, nem no nosso próprio tempo, na nossa vida, né? Quanto tempo ficaremos vivos aqui ou não. E esse desejo equivocado da imortalidade, do ser físico, somado a esse pensamento sobre a posse, sobre a vida, é que muitas vezes nos leva ao desespero pela sensação da perda, ao inconformismo, ao aumento do tempo do sofrimento. E aí eu tenho buscado usar alguns recursos que eu mantenho assim na minha mente, né, para esses momentos, né? O primeiro, e já me aconteceu essa vivência, por isso eu vou compartilhar com vocês, é elevar um sentimento de gratidão a Deus pelo tempo de vida que concedeu a esse ser que se foi, e pela oportunidade que eu recebi de ter convivido com ele ou com ela. Outro recurso que eu tenho utilizado, é recordar os momentos alegres compartilhados com o ser, esse ser querido, e sentir gratidão pelo bem que eu recebi e por tudo que essa pessoa representou na minha vida, né? Porque senão a gente tende a querer esquecer para não sofrer. Mas quando a gente recorda o ser com alegria,
a gente quer se sente mais próximo a esse ser. Outro sentimento que costuma surgir, é um sentimento até triste, né, quando passagem da morte dos seres, é o arrependimento. E para evitar esse arrependimento, eu vejo que tem alguns recursos, né? Mas, e um recurso que eu tenho procurado sempre ter em mente é esse. Essa pode ser a última oportunidade de estar com esse ser, com essa pessoa que é importante na minha vida. Então, assim, o que é que eu procuro, né? E eu acho que todos nós podemos fazer esse exercício. Trata bem as pessoas. Procure não provocar desentendimentos por qualquer besteira, qualquer coisa boba. E não guarde rancor se acontecer o desentendimento, né? Atue assim como as crianças. As crianças brigam e logo depois elas estão brincando juntas novamente. Busque também ser um ser que seja um elemento conciliador de desavenças. Não seja um elemento que promove desavenças. Seja uma pessoa mais compreensiva. Afinal, nós não temos que pensar igual para poder conviver uns com os outros. E aí eu penso que esses recursos ajudam a suavizar o momento de transição entre a vida e a morte dos seres que amamos. E aí vem uma reflexão para mim. Seria realmente bom sermos imortais enquanto seres físicos? E aí para responder essa pergunta, fiz uma imagem analógica, né? Imagine o seguinte, vou compartilhar com vocês. Imaginem um navio que está navegando há anos pelos oceanos. No início era um navio novo, rápido e confortável. Com o passar dos anos, foi aderindo às cracas, a ferrugem foi corroendo o navio, o desgaste, né, foi tornando esse navio lento. Um dia, o comandante do navio fará a sua última viagem a bordo e receberá outro navio novinho, que irá comandar por mais um tempo. O velho navio será desativado, mas o comandante seguirá conduzindo outros navios pelos mares. Será que não seria exatamente igual ao que ocorre a cada etapa de vida física e extrafísica, em que o espírito, que seria o comandante, deixa o ser físico, essa alma, né, que é o navio, e vai aguardar o seu tempo para vir novamente a este plano físico e continuar a eternidade, pela eternidade, o seu processo evolutivo? Pensei nisso. E, assim, agradeço muito a participação aqui nessa nossa live. Já Uma bela apresentei a palavra analogia. para você. Uma bela analogia, uma bela analogia. Uma amiga minha, muito doente, está. Um dia desse, ela me mandou uma mensagem de manhã. Estou me sentindo como uma vela se apagando. Eu respondi para ela dizendo: a chama que brilha na sua alma ainda está viva e você tem muita parafina para queimar. Mas eu vou te responder em forma de poesia. Fui dar uma caminhada, como eu faço com meu celular, pela orla aqui do Rio, da Zona Sul, e fui gravando. Quando eu cheguei em casa, fiz uma arredondada e no dia seguinte mandei para ela. Só vou ler uns trechinhos aqui do poema que eu fiz para ela. A vela. A vida é como uma vela que acendemos, a parafina que vai queimando é o corpo que recebemos. O pavio representa a nossa mente e a consciência, e o fogo é a chama de Deus que nos faz sentir a existência. Quando o tempo sem proveito vai se perdendo, é como a cera que vai aos poucos derretendo. Quando o pavio sente que tem a energia divina, ganha um brilho próprio e não depende da parafina. A fumaça são os efêmeros momentos de ilusão que nada acrescentam à nossa evolução. Cada centelha que se reflete no castiçal inspira a alma a construir um destino imortal. Há instantes em que o frio golpe de ar leva a crer que o fogo vai se apagar, mas quando as sombras pretendem imperar, a esperança surge como um raio para tudo clarear. Quando nossa luz iluminar a escuridão, onde estava perdido e tropeçando um irmão,
O corpo da nossa vela um dia pode acabar, mas o espírito da chama jamais vai terminar. Tem mais algumas estrofes, eu vou ler só mais uma. Um dia esse brilho, um dia se converterá no astro cintilante, que faz brilhar outras vidas como estrela radiante. Não existe sensação mais sublime de felicidade quando o universo entra em nós e nos faz sentir a eternidade. Eu mandei para ela. Um dia eu conto qual foi depois, como foi o nosso encontro. Pois é. Olha, nós só avançamos um pouco, porque os que entraram depois era para ter terminado agora às 18 horas e nós cumprimos o horário. Mas houve um problema que muitos têm conexão, não sei o que houve hoje no YouTube, e nós tivemos que atrasar esperando que todos entrassem. Por isso estamos avançando um pouquinho. Só mais uma pessoa vai falar, docente da Fundação Logosófica, e em seguida partimos para a conclusão. Por favor, agora sim, Vânia. Boa tarde para todos. Eu também sou uma investigadora da ciência logosófica e a Fundação Logosófica possui colégios em várias capitais. Não sei se vocês conhecem os colégios logosóficos, mas lá nos colégios se aplica uma linha pedagógica que baseia nos ensinamentos da logosofia e tem como objetivo desenvolver o interesse pelo conhecimento e a percepção do valor de conhecer a si mesmo. Vocês já pensaram, desde pequenininha, a criança aprender a conhecer a si mesmo? Que maravilha que é! E durante muito tempo, eu trabalhei no Colégio Logosófico, que está em Brasília, como pedagoga. Um dia, fui chamada numa sala de aula para falar com os alunos sobre a morte, pois uma criancinha da turma havia morrido de morte súbita. Ao sair da minha sala e ir até a sala de aula, havia um corredor, fui andando e pensando: o que eu vou dizer sobre a morte para as crianças tão pequenas? De imediato pensei: eu vou dizer que a vida é muito frágil e que a morte faz parte da vida. Vou dizer que a vida tem início, meio e fim, mas que a existência não se reduz a uns tantos anos de vida física. Pensei também que preciso dizer para elas que a cada dia devo expandir minha vida na vida dos demais. Sendo assim, parte da minha vida vive para sempre na vida dos semelhantes. Depois pensei como dizer que preciso viver intensamente a vida, ampliando-a, evoluindo-a, aprendendo a ser cada dia melhor do que fui, cumprindo assim um processo evolutivo de vida. Como dizer que a vida física é um fragmento da vida do espírito? E é do espírito que se enlaça na totalidade da existência espiritual. E como ser humano, a vida termina com o corpo, mas o ser espiritual não. O ser inteligente, a vida não cessa com a vida física. Ao mesmo tempo que brotava no meu interno vários elementos sobre a vida, pensava como ensiná-las a viver o luto com inteireza. Entendo que o ser físico tem limitações e cumpre com seu processo natural, ou seja, para de funcionar ao morrer. A morte faz parte da vida, mas que o ser querido ficará para sempre vivo em nossas recordações. Como ensinar de forma científica, sem medos e sem dogmas? A pedagogia logosófica ensina o docente a falar de forma adequada, sem mentiras, sem falso conceito, mas dentro da realidade do entendimento da criança. Cheguei na sala de aula. Fiz uma rodinha, sentando-me no chão com todas as crianças e perguntei para eles, então, o que eu estava fazendo ali na sala. De imediato, eles responderam:
que eu ia falar sobre a coleguinha que havia morrido. Nesse momento, cada um queria falar o que tinha acontecido e como os pais tinham contado. Ouvi com atenção, mas sabia que precisava ensinar de forma verdadeira, pura, sem temores e mentiras. Pedi aos alunos que olhassem para as paredes da sala de aula e que apontassem para os trabalhos dos colegas da colega que havia falecido. Rapidamente, eles mostraram o desenho da colega. Perguntei o que significa esses trabalhos. Um menininho respondeu imediatamente que a colega estava presente nos desenhos do mural. Isso mesmo. Mostrei para a criança que a coleguinha permanecia viva nos desenhos que havia feito. Permanecia viva também em nossas recordações. Que o que morre é o ser físico, que é uma parte da vida. É uma parte, mas não é a vida toda. Em seguida, pedi que eles me contassem como era a coleguinha. O que ela gostava, do que eles brincavam. Eles imediatamente relataram muitos momentos felizes vividos em sala de aula. Foi uma conversa bem sensível. E ao final da rodinha, os alunos concluíram que poderiam recordar sempre da colega e que neste momento ela estaria viva em nossas recordações. Mostrei para os alunos que essa recordação era muito importante, pois além de acalentar nossos corações, fazia aquele ser querido estar vivo em nossas recordações e nesses momentos seriam eternos. A conversa foi longa, mas quando saí da sala, observei que as crianças estavam alegres, estimuladas, e eu com o meu coração em paz, por tudo que havia vivido junto aos alunos, na certeza que eles haviam aprendido um novo conceito sobre morte. Obrigada. Maravilha, maravilha, esses 5 que se pronunciaram, que experiências bonitas. Percebeu, você que está nos ouvindo, temas que são tabus, esquivos para a humanidade, nós tratamos com toda naturalidade e não tem situação mais libertadora para a alma do que ter esses conhecimentos. Entender que a morte não é o fim, isso é absolutamente libertador. Libera a alma de grades invisíveis, mas muito reais. Pois é, queridos. Vou trazer só uma reflexão, porque agora já estamos dentro da compensação, mas já estamos concluindo. Pois é, eu estava no início de uma palestra numa universidade, o reitor me chamou, ia iniciar, falou: Jarbas, já me conhecia, não vamos realizar, porque eu não sabia. Ontem morreu, foi sepultado, o melhor aluno da turma de medicina, líder de turma, uma pessoa queridíssima por todos, sofreu um acidente e ia se formar este ano. É um estado de luto na universidade. E ninguém vai se concentrar na sua palestra, que seria o desenvolvimento do potencial humano. Eu falei: você confia em mim? Você já falou que não vai ter? Ele falou: ainda não disse. Então deixe todos irem para o auditório. Você quer? Falei: confia em mim. Entrou aquela turma, 6, 7 turmas, mais de 200 alunos. Quando alunos entram de uma universidade, parece passarinhos, todo mundo conversando, brincando. Aquele dia foi um silêncio sepulcral. Todos sentaram de cabeça baixa. Eu falei: vai ser agora. Eu caminhei para o centro do palco, olhei para a turma, demoradamente disse: trago-lhes uma mensagem da morte. Todos me olharam, o reitor falou: Jarbas surtou. Para que eu deixei ele falar? Ele me olhou, pisquei para ele. A morte quer saber o que vocês pensam dela. Aí um falou: é cruel e injusta.
Ok, já tenho que dizer para a morte, mais alguém, uma voz chorosa, bem introvertida, sussurrou. É uma incoerência de Deus, uma grande incoerência de Deus. Depois eu fui saber que a menina era noiva e depois da formatura os dois já estavam de casamento marcado. Muito bem, já tenho que dizer para a morte. Agora a mensagem é de Deus. Sabedor da angústia que estão vivendo, concedeu a este auditório o poder de acabar com a morte. Amanhã todo mundo pode fazer o que quiser, a morte não vai existir mais no mundo. Vocês têm o poder. Quem quer? Levanta a mão. Evidentemente, eles entraram no clima, todo mundo levantou a mão. Eu quero acabar com a morte. Tá bom. Mais uma mensagem de Deus. Ele quer um relatório com todas as consequências do fim da morte. 15 minutos para todo mundo conversar aqui. Então, houve aquele, todo mundo conversando, o clima já foi melhorando, tal. Depois, eu não vou narrar aqui, mas olha, primeiro, não caberia mais todo mundo no planeta. Nós já estamos com 8 bilhões. Não teríamos mais a beleza de um bebê brotando do útero materno. Ninguém poderia ser mãe, não poderia mais nascer ninguém, ia ter que interromper a vida, a medicina não ia caminhar, se a morte acabou, não podemos comer os animais também, nem as plantas, porque elas precisam morrer para que possa nos alimentar. Como seria o futuro, se hoje já se negligencia o futuro, que dirá se tivermos vida eterna? Umas 20, 30 considerações riquíssimas que foram surgindo. E a conclusão de vocês? Esquece o que a gente pediu. Não, agora vocês têm que fazer um recado para Deus. E na hora improvisou, depois eu melhorei um pouco, eles fizeram o seguinte. Pai Supremo, compreendemos a divina lição. A morte não é um mal. Ela nos faz pensar na vida um bem precioso e permite a evolução. Com humildade lhe suplicamos, desconsidere nosso ingênuo pedido. Mantenha tudo como está. Não deixe a morte morrer. Eu falei, tá bom, maravilha, mas agora eu sempre ando com ela. No dia eu improvisei alguns textos. É uma carta que eu venho fazendo, que Deus tem falado para mim, com os conhecimentos da logosofia, a mensagem de Deus, a carta de Deus está diante de todos nós agora. E eu peguei alguns trechos dessa carta e disse que é a carta que Deus estava mandando para eles, e vou ler apenas pequenas estrofes, com isso concluímos nossa atividade de hoje. Deus falando, meus filhos amados, o que tenho a lhes falar só pode ser compreendido pela linguagem da consciência e do coração. Está escrito no brilho das constelações, na esperança no nascer do dia, no manto do anoitecer e no calor de um abraço amigo. A morte nunca existiu no universo que criei. O pedido que me fizeram já foi concedido desde o início dos tempos, mas tornar-se imortal envolve mérito e correspondência. O que supõe ser o fim da vida não passa de uma natural transformação. Apenas separei a existência humana em diversos trechos, como os meses estão divididos em dias e os anos marcados pelas estações. A morte não é a extinção da chama da vida, é transição de um estado para outro. O que morre tem o dom de reflorescer. Até as estrelas que reluzem durante bilhões de anos, um dia lançarão suas partículas no cosmos e farão nascer outros mundos. Morrer é como tirar um período de férias nos anos letivos. Depois voltamos para continuar a missão. E, por fim, lhes digo, a vida e a morte são trechos de uma mesma estrada, vértebra de uma mesma espinha dorsal. Vida e morte são versos de um mesmo poema de amor, matizes da mesma cor. Vida e morte são afluentes de um mesmo rio que haverá de desembocar no oceano do Criador. São astros da mesma constelação, reluzindo o amor universal.
que depositei em cada coração humano. Dotei o ser humano de todos os recursos para que ele se torne o artífice da sua imortalidade, e esse trabalho é o que deve ecoar no silêncio íntimo de cada consciência e se perpetuar no útero da alma como a mais sublime das orações. Nada mais, assinado o Criador. Com essas palavras, eu agradeço a presença de todos. Por favor, projete, Richa, mais uma vez, Logosofia Sem Fins Lucrativos. Todos que quiserem, anote mais uma vez esse e-mail, ponha o nome, depois mande para nós a cidade, dizendo: eu gostaria de fazer o curso gratuito de informação e preparação. Vamos entrar em contato com vocês e vão poder desfrutar dessa maravilha que nós 6 aqui hoje espelhamos com a nossa alma e desfrutamos em cada dia, porque aquele que quer ser grande não pode pensar nem se comportar como pequenos. Foi uma honra para mim, para nós 6, dirigir a palavra para você. Até breve, até sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau. Tchau.